Monstro Guerreiro! Fala, Monstro Guerreira! Tudo bem com vocês? Eu sou Raquel, sou professora de Biologia aqui no Monstro Concursos e hoje eu trouxe uma super dica para você que vai fazer a prova de papiloscopista da Polícia Federal. Nós vamos falar hoje sobre genética. Vou falar bem devagar, bem, sabe? A pessoa que tem a mania de falar acelerado demais, às vezes você tem até que desacelerar o vídeo, né? Nossa, ela foi muito rápido. Eu vou falar hoje bem devagarzinho, bem do início, vou explicar bem explicadinho para gravar de uma vez por todas na sua cabeça, tá? Conceitos básicos aí de genética, principalmente sobre a primeira lei de Mendel. Hoje vamos falar conceitos básicos e primeira lei de Mendel. Você vai gravar isso para você levar para a sua prova e você vai acertar. Você cai em questão genética, primeira lei de Mendel, e questão já está no papo, já é sua, já acertou, tá bom? Então, olha, presta muita atenção, principalmente em conceitos que eu vou falando, porque a prova, ela geralmente cobra muito conceito, tá? Muita coisa importante. Então, eu sempre dou uma frisada, assim, quando eu falo uma coisa muito importante, que você tem que saber, eu sempre dou uma frisada. Então, presta atenção e acompanha aí. Antes de mais nada, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Coloca o sininho de notificação para você receber não só as minhas aulas maravilhosas de biologia e química, mas também as aulas de outros conteúdos, de outras disciplinas que você precisa aí para você estudar. Então, sempre muito bom conteúdo aqui no YouTube, 100% aí de graça, né? Tem muito bom, então, você receber. Imagina lá, você tá lavando vasilha, tá assistindo um videozinho, aquilo ali que você assistiu vai cair na prova, já imaginou? Nossa, ainda bem que eu assisti, imagina você pensando ali na hora, no momento, lembrando aí do professor falando na sua cabeça, olha que maravilha. Então, por favor, se inscreva aqui e coloque o sininho de notificação para você não perder nenhuma dica importante. Vamos lá então, falando de conceitos básicos de genética. Lembrando alguns conceitos importantes, né? Nós temos uma célula eucariótica, nós os animais. Isso significa que nosso material genético, o DNA, está dentro do núcleo, dentro da célula. Então, os organismos que são eucariontes, eles vão possuir o núcleo e o material genético lá dentro. O DNA, então, está dentro do núcleo. Quando a gente fala em genética, a gente está falando que basicamente é do DNA. A gente está falando da informação que está lá dentro do núcleo. Essa informação tem a receita de tudo que existe no nosso corpo, desde o nosso fio de cabelo até o dedão torto do seu pé. Tudo está no DNA. Toda a informação que foi utilizada para produzir você está no DNA. Mas claro, existem coisas que o ambiente vai interferir. Existem transformações que o ambiente interfere, ok? Não pode esquecer disso. O fenótipo, ele pode sofrer interferência do ambiente, né? Mas o genótipo, já vou explicar, o genótipo, ele está todo contido no DNA, ok? Então, dentro do nosso núcleo, tem o material genético, que é chamado de DNA. Esse DNA tem a informação, ou seja, é um livro de receita. Tudo que existe no nosso corpo está numa forma de receita, né? Como se fosse uma receita mesmo, está escrito lá, com as bases nitrogenadas. Como se fosse uma receita escrito, tudo está escrito no DNA, está escrito dentro do núcleo. E então, Mendel. Quem é Mendel? Mendel foi o Frei, que também cientista, né? Mendel foi um Frei que era cientista, ou ele era cientista e era Frei, enfim, né? Ele, então, tinha curiosidade. Ele via que um casal casava e aí tinha filho e o filho ficava muito parecido, né? Também via que o casal casava e tinha um filho e o filho era parecido com o padeiro. E o padeiro era muito amigo da esposa. Então, umas coisas assim encurcavam a cabeça de Mendel.
Mendel, prestando atenção nisso tudo, ele fez experimentos para determinar que as características eram passadas de geração para geração. Claro que hoje é muito fácil a gente entender isso, né? É muito fácil eu dizer isso para você, dizer que você é filho do seu pai e da sua mãe, e que você tem características do seu pai e da sua mãe. Agora pensa dizer isso para as pessoas em 1800, né? Pensa, não podia falar nem a palavra sexo, né? Você não podia falar sexo, você era apedrejado. Então você imagina, em 1800 as pessoas não tinham noção disso, não sabia que isso era, que existia isso, né? Não sabia que isso era possível. Então, Mendel, ele era à frente do seu tempo e ele tinha curiosidade e fez experimentos. Então, ele foi fazer experimentos, escolheu trabalhar com ervilhas. Por que ervilhas? Porque eram fáceis de ser cultivadas, né, produziam de uma forma muito rápida e não sentiam dor. Então, fez os seus experimentos com ervilhas. O que Mendel fez? Então, a primeira lei de Mendel, existem duas leis, né, que pode cair na sua prova. Provavelmente deve cair muita coisa da primeira lei de Mendel. O que fala a primeira lei de Mendel? É a lei do monohibridismo. É a lei onde a gente vai estudar uma característica que é passada de geração em geração. Então, a primeira lei de Mendel, a gente estuda uma característica passando de geração por geração. E a segunda lei de Mendel? Aí só complica um cadiquinho, porque em vez da gente estudar uma característica apenas, a gente vai estudar mais de uma. A gente vai estudar, aliás, mais de duas características, né? Então, a segunda lei de Mendel são mais de duas características que outro dia eu trago para vocês. Hoje vamos focar na primeira lei apenas. Então, Mendel foi estudar essas características que eram passadas de geração em geração, né? Utilizando o quê? Ervilhas. E aí ele pegou ervilhas e ele precisava de ter uma linhagem pura para trabalhar. Daí ele tinha que começar do zero para entender todo o processo. Então, como que ele conseguiria uma linhagem pura? Ele ia pegar as ervilhas e fazer autocruzamento, autofecundação, ou seja, pegar o pólen da mesma ervilha e fazer ela produzir sementes, né, dela, do material genético dela, mas foi fazendo isso até ele ter linhagens puras. Então, linhagens puras é a mesma coisa de dizer homozigoto, tá? Linhagens puras é a mesma coisa que dizer homozigoto. E assim ele conseguiu linhagens puras. Ele conseguiu ervilhas que são amarelas e ervilhas que são verdes, ok? Então, primeira lei de Mendel vai analisar apenas isso, né? Uma característica. Qual característica? Ter uma cor, amarelo, verde, né? Uma cor. Isso é uma característica. A segunda lei de Mendel seria, por exemplo, se a gente analisasse, além da cor, a textura. Então, a gente teria o quê? Amarelo, verde, liso, rugoso. Então, são duas características, cor e textura. Tá entendendo a diferença? Então, Mendel conseguiu chegar aí nas linhagens que são homozigotas, que são as amarelas. Então, elas eram caracterizadas, né? Claro que ele não sabia, assim, desses termos assim bonitinhos, né? Ele foi construindo e até ter esses termos bonitinhos foi bem depois, né? Mas já vamos dizer nos termos bonitinhos, nos termos corretos, que vai cair na sua prova. Então, Mendel, ele achou as linhagens puras, ou seja, os homozigotos. A cor amarela é a cor dominante. Quem manifesta a cor amarela é o gene mais forte, é o gene dominante. Então, era homozigoto, então ela era azão. E a verde era recessivo. Quem condicionava a cor verde era o gene recessivo azinho, ok? Então, a gente tinha ele chegou na linhagem, uma linhagem que era pura. Então, ele pegou
plantas que eram amarelas, dessa linhagem pura, dessa linhagem homozigota. Pegou plantas que eram amarelas e cruzou com plantas que eram verdes. Então, ele pegou o cruzamento, fez o cruzamento de plantas que eram amarelas com plantas que eram verdes. Ou seja, a planta, a ervilha, ela é um organismo, o quê? É haploide ou diploide? Né? Quando a gente fala essa palavra haploide, diploide, a gente está se referindo ao conjunto de cromossomos. Nós, seres humanos, nós temos no total 46 cromossomos, no total. Então, nosso DNA, cromossomos. Então, nosso DNA, ele se condensa e se transforma em cromossomo, né? Então, quando a gente tem um DNA nesse formato, ele tá o quê? Condensado. Então, nós temos, quando eu pego e condenso, nós temos 46 cromossomos. E a gente fala que é o quê? 23 pares. Por que a gente fala que é 23 pares? Porque desses 46, a gente tem uma quantidade que veio da nossa mãe e uma quantidade que veio do nosso pai. Tá? Então, do material genético que nós temos, que o total é 46 cromossomos, nós temos o quê? 23 pares. A gente tem 2 conjuntos. A gente pode dizer que esses 23 pares, o par, né? Então, eu tenho lá o cromossomo 11. Então, eu tenho o cromossomo 11, que veio do meu pai, e o cromossomo 11, que veio da minha mãe. Eu posso dizer que eles são 100% iguais? Não, eu digo que eles são homólogos. Por quê? Vamos supor que aqui eu tenho o gene da cor do olho. Aqui também é o mesmo cromossomo, então ele vai ter o mesmo gene, ok? Cor de olho, mesma posição. Os genes, em cada cromossomo, ele tem um endereço, né? Ele tem um chamado de locus gênico, ó, grifa aí, locus gênico. É o endereço aonde eu encontro determinado gene. Então, eu tenho lá, o locus gênico é o endereço. Cada cromossomo tem um gene certinho. Então, se eu for procurar uma doença, se eu for fazer, né, um mapeamento genético e procurar uma doença, é só ir no endereço. Eu vou no determinado cromossomo, na determinada posição e vou procurar o gene. Se ele tiver lá, né, a característica do gene defeituoso, então a pessoa tem a doença. Então, eu tenho cromossomos homólogos, porque se aqui determina a cor do olho, meu pai contribuiu com um gene que vai ter a cor do olho azul. A minha mãe contribuiu com um gene que vai ter a cor do olho verde. Então, eles não são 100% iguais, eles são homólogos, porque eu tenho ali alelos diferentes, ok? São alelos diferentes. São genes iguais, mas os alelos são diferentes. Aí, isso você já entendeu, que vem do pai e vem da mãe. Quando a gente, então, tem pares, no caso aqui a gente vai ter 2 conjuntos, se a gente tem, são 23 pares, então significa que nós temos 2 conjuntos. Isso significa que somos o quê? Diploides. Diploides, ok? E se fosse 3 conjuntos, por exemplo, em angiospermas, né? A gente tem um momento lá do endosperma que ele vai ter o quê? 3 conjuntos. Então, a gente chama, se são 3 conjuntos, vai chamar o quê? Triploides, conjuntos. Aí vai ser o quê? Triploides. E quando a gente tem apenas um conjunto, aí é haploide. Apenas um conjunto é haploide, tá? Então, a gente tem, por exemplo, insetos, onde a gente tem a fêmea, que é de um jeito, e o macho, que é de outro, né? Um vai ser haploide, outro vai ser diploide. Um vai ter apenas um conjunto, o outro vai ter 2 conjuntos. Então, isso também pode ser útil para determinar sexo em alguns animais, por exemplo, né? Não em todos, alguns animais. Então aqui apenas um conjunto. Então, nós temos aí
diploides, triploides e haploides. Nós, humanos, nós somos diploides. Todas as células do nosso corpo vai ter 2 conjuntos, exceto nos gametas. Os gametas, o óvulo e o espermatozoide, o óvulo e o espermatozoide vai ser o quê? Haploide, porque eles vão juntar um com o outro, então é óbvio que cada um vai ter que ter um conjunto só, porque se eles tivessem 2 conjuntos cada, na hora que juntar, na fecundação, ficaria o quê? 4. E a gente não quer isso, né? A gente quer que forme uma célula diploide novamente. Então, nós, seres humanos, todas as células do nosso corpo são chamadas de células somáticas. Todas as células somáticas, tá? Células somáticas. Vai ter o quê? Células somáticas terão 2 conjuntos, serão diploides, todas elas. E as células gaméticas serão haploides. Então, são células gaméticas. Ó, quanto conceito importante que eu já te trouxe até agora, hein? Quantos conceitos são? Quantos minutos? Deixa eu ver. São 15 minutos já, ao tanto de conceito importante que eu trouxe para você. Então, ó, células gaméticas são o quê? Haploides, tem apenas um conjunto. Células somáticas são diploides, tem 2 conjuntos. Entendeu? Célula haploide, célula diploide, ok. Vamos voltar para cá, então. Então, essas ervilhas que são diploides vão fazer gametas. Vai fazer pólen, vai fazer óvulo. Vai fazer pólen, vai fazer óvulo. Faz gameta, ok? Cada gameta vai ser o quê? Haploide. Então, se eu separo, isso aqui é uma ervilha, é a ervilha que é verde. Se eu pego e faço gametas com as células da ervilha verde, as gametas vão ficar como? Vai formar uma gametazinho e outra gametazinho. Se eu pego a ervilha amarela e faço gametas com as células, né? Vou fazer o pólen com as células dela, como que vai ficar o pólen? Vai existir pólens que são azão, pólens que são azão. Isso significa que não existe variedade na formação de gametas. Não vai existir variedade na formação de gametas. Então, só vai existir cruzamento entre azão e azinho. Azão e azinho. Significa que a prole vai ficar 100%. Então, a prole vai ficar 100%, o quê? Azão, azinho. 100% azão, azinho. Então, aqui a F1, nós temos, então, 100% azão, azinho. 100% azão, azinho. Então, esse indivíduo que foi formado da fecundação. Então, aqui a gente tem uma ervilha que é filha, né? Todos os filhos que foi formado desse grupo aqui puro, azão, azão e azinho, azinho, ou seja, amarelo e verde, todos eles serão o quê? Heterozigotos. Então, azão, azinho são organismos que são chamados de híbridos, ou também chamados de heterozigotos, tá? São híbridos ou heterozigotos. Então, eu tenho aqui eu tenho alelos diferentes, tá? Aqui, ó, os homozigotos, homo significa que igual, né? Homo significa igual. Aqui eu tenho, ó, um alelo, outro alelo, são iguais. Um alelo, outro alelo, são iguais. Nos heterozigotos, o hétero é diferente. Aqui eu tenho um alelo, aqui eu tenho outro. São 2 alelos diferentes. Então, heterozigoto são alelos diferentes. Heterozigotos são alelos diferentes. E como a característica dessa cor é dominante para o alelo mais forte que o azão, né? Ele manifesta a cor amarela, então significa que 100% da prole, 100% amarelo. Amarelo.
E aqui eu já vou explicar outras duas palavras importantes. Então, aqui, ó, nesta prole, eu tenho, então, meu genótipo. Aqui é o meu genótipo, azão, azinho. Isso aqui significa genótipo. O que significa genótipo? São genes. Dentro do nosso DNA, a gente vai ter a formação dos genes. Então, a gente tem os alelos. Então, aquilo que está lá determinado, está escrito ali, tá? Está escrito, está determinado, é igual matemática, é exato. Então, a gente tem ali, exato, é o gene. Então, é chamado de genótipo, gene-genótipo. E a cor amarelo é o fenótipo. É aquilo que eu consigo ver, é aquilo que manifesta. Por exemplo, olha o meu cabelo. Meu cabelo, ele não tem tinta, ele é natural, tá vendo? A cor dele é natural. Então, essa cor natural aqui, que é um castanho escuro, quase preto, não é exatamente preto, né? É um castanho escuro. Essa cor do meu cabelo está lá na informação, né, do meu material genético. Tá lá a informação do material genético. Ok, lá no material genético está escrito castanho escuro. E aí manifesta a cor. Então, isso aqui que você vê é o fenótipo, é a manifestação. Eu tenho, então, o genótipo agindo. Só que, se eu mudar para uma região litorânea, né? Se eu for morar no apartamento do lado da praia, né? Abrindo assim, sentindo a brisa do mar. Imagina, eu pegando praia todo dia, surfando. Imagina surfando todo dia ali. O que vai acontecer com o meu cabelo? A água do mar, o sol, ele vai clarear, ele vai ficar mais claro, né? Tem até aquelas luzes chamado surfista, sei lá, né? Então, por quê? Porque a água do mar, salgada, mais o sol, isso vai descolorindo o cabelo, mesmo tendo a informação genética que é para produzir uma quantidade X de melanina, mesmo tendo essa informação genética, eu vou ter uma descoloração do meu cabelo, porque eu tenho fatores ambientais. Então, quem determina o genótipo né, o DNA mais fatores ambientais. Vou dar um outro exemplo também para você pegar. Altura. Uma pessoa, para ela ter a altura dela, aonde está determinada a informação genética para a altura? Está lá no DNA, lá dentro do DNA. Só que se essa pessoa, mesmo sendo filha de pais altos, mesmo tendo ali uma informação genética no DNA dela, que é para ela ser alta, né? Então ela herdou a informação, seja alto. Só que na infância ela não recebeu nutrição adequada, ela não teve uma alimentação adequada, foi privada de nutrientes e aí ela não cresceu. Mesmo ela tendo a informação, seja alto, ela não cresceu porque ela não foi nutrida, ok? Então, como que ela vai nutrir? Como que você vai construir uma casa sem tijolo? Não tem jeito. Como você constrói uma casa sem tijolo? Não tem jeito. Então, se ela teve uma má nutrição, ela não cresce. Vai ficar uma pessoa de estatura baixa, tá? Então, vai ter uma estatura baixa, uma estatura mediana, mesmo tendo a informação genética que era para ela ser alta. Então, eu tenho um fenótipo determinado pelo DNA e pelos fatores ambientais. O genótipo, ele ali, ó, na lata, né? O fenótipo, ele é exato. Só vai mudar alguma coisa se tiver mutação. Se tiver alguma mutação. Fora isso, não muda. Tá ali, ó. Ok? Então, agora, e se eu pegar... Então, se eu pegar essa prole, que é heterozigota, e fazer o cruzamento entre eles. Então, eu vou chegar na minha F2. Se eu cruzar, então, dois indivíduos que são heterozigotos, o que eu vou encontrar? Agora a gente vai fazer, como a gente tem agora alelos diferentes, tá vendo? Tem alelos diferentes. Essa ervilha tem o genótipo azão-azinho, essa ervilha tem o genótipo azão-azinho. Então aqui eu tenho, né, vamos dar sexo para elas.
Aqui eu tenho a ervilha fêmea e aqui eu tenho a ervilha macho. Tá? Só para ajudar aí a separar, né? Como é igual agora. E aí a gente vai fazer a distribuição dessas gametas, porque agora a gente tem diferente. A gente vai fazer uma distribuição para esses gametas. Vamos fazer o quadro. Então, eu tenho aqui o quadro, né? Se são, né? Nós vamos ter, então, 4 quadradinhos, tá vendo? Porque nós temos aí, né, 4 possibilidades ali. E aí, a gente vai fazer a distribuição. Então, aqui, ó, vamos fazer de outra cor, né? Vou fazer de preto. Aqui, essa primeira aqui, vamos colocar aqui a fêmea. O que ela pode fazer? Ela pode formar uma gameta com asão e ela pode formar uma gameta com asinho. E o macho? Aqui vai ser o macho. Que pode pode formar um pólen que é asão e um pólen que é asinho. E aí vai juntar o pólen com o óvulo, né? A fêmea vai ter o óvulo. E o macho tem o pólen, tá? Pólen e óvulo. Vai juntar pólen e óvulo. Então, eu posso ter um encontro dessas duas gametas e formar asão. Eu posso ter um encontro dessa gameta com essa gameta e formar asão-asinho. Eu posso ter um encontro dessa gameta e com essa gameta e formar asão-asinho. E eu posso ter um encontro dessas duas gametas aqui, ó, e formar asinho-asinho. Ou seja, quando eu tenho organismos que são híbridos, que são heterozigotos, híbridos, eu tenho muito mais possibilidades. E a gente chegou no padrão mendeliano, tá? Então, isso aqui, ó, é o clássico mendeliano, padrão mendeliano. É o máximo de possibilidades que a gente tem para a primeira lei de Mendel, onde a gente tem a formação, né, de várias possibilidades devido às gametas que serão formadas. Então, o que a gente pode encontrar aqui, nesse clássico, no padrão Mendel? O que a gente vai encontrar? Primeiro, a gente vai encontrar o genótipo, que vai ser o quê? Vai ser vai ser um asão, 2 asão-asinho e um asinho-asinho. Esse é o genótipo. Então, em 1/4, né? Ou seja, 1/4, ou a gente também pode usar porcentagem, ou 25%, se você preferir. Em 1/4, né? 1 de 4, 1/4, ou 25%, o genótipo é asão-asão. 2/4, ou 50%, ou 1/2, né? Tudo igual. Eu tenho, então, a formação de asão-asinho, ou seja, de heterozigotos. E 1/4, ou 25%, a possibilidade de formar indivíduos homozigotos para o gene recessivo, ou seja, os verdes. Então, aqui a gente tem 1/4, ou 25%. E se a gente for olhar o fenótipo, no caso cor, né? Estamos trabalhando com a cor. Então, se a gente usar o fenótipo, o que a gente vai ter? O fenótipo, nós vamos encontrar aqui, ó, vamos colocar a cor, né? Nós temos, então, as possibilidades de ser verde ou a possibilidade de ser amarelo. A possibilidade de ser verde, aí eu considero tanto os homozigotos quanto os heterozigotos. Então, aqui pode ser verde, aqui, né, é verde e é verde. Então, a gente tem 1, 2, 3 possibilidades em 4 de ser verde. Então, é 3/4 ou 75%. E amarelo? Nós temos, então, a possibilidade 1 em 4. Então, é 1/4 ou
25%, um quarto ou 25%, entenderam? Então esse é o clássico mendeliano. Se você olhou na prova, se é a primeira lei de Mendel, se não está falando de codominância, de dominância incompleta, de genes letais, né, de alguma outra coisa, se é o clássico ali, então bateu o olho, viu organismos que são híbridos, você vai encontrar esse padrão. Então, existe apenas 3 possibilidades dentro da primeira lei de Mendel, que é, né, sem analisar falta de dominância. Quando a gente está analisando, então, um caso simples de dominância, né, de dominância completa, onde que eu tenho um gene que ele é mais forte e ele predomina perante o mais fraco. Então, eu tenho um alelo, ele é mais forte que o recessivo, ele é dominante. Então é simples, ele domina quando ele está ali. Esse caso simples de dominância, só existem 3 possibilidades, que é a primeira que a gente já viu, quando eu tenho o cruzamento de homozigotos, tá vendo? São 2 homozigotos, e aí eu vou ter uma prole 100% heterozigota, ou a gente tem o cruzamento entre 2 heterozigotos, e aí eu vou ter uma prole que vai ser, né, se a gente analisa o genótipo, vai ser, né, 25% homozigoto, 50% heterozigoto e 25%, né, homozigoto, para o recessivo. Se a gente analisa o fenótipo, a gente tem aí 75% verde e 25% amarela. Então, a gente vai encontrar esse padrão quando a gente está cruzando 2 organismos que são heterozigotos. E se a gente cruzar homozigoto e heterozigoto, que acontece na determinação do sexo para nós, né? Então, como que a gente, por exemplo, você vai gravar, né, lembrando como a gente sabe se é fêmea ou se é macho, a determinação do sexo, como que fica? Então, por exemplo, a gente tem o cruzamento entre um heterozigoto e um homozigoto, que seria a mesma coisa, né? Os homens são, né, o que determina o sexo. Nós temos os cromossomos sexuais. Os homens são XY e as mulheres são XX. Então, as mulheres elas possuem os cromossomos sexuais homozigotos. São cromossomos iguais. Os homens, eles possuem cromossomos diferentes. Eles são XY. Então, na determinação do sexo, nós temos organismos homozigotos e heterozigotos, cruzamento entre um homozigoto e um heterozigoto. E aí, qual que é o padrão? Claro, vai mudar o padrão. Aqui a gente tinha 100%, aqui a gente tinha 25, 50, 25, e aqui a gente vai encontrar um outro padrão. Como que vai ser que a gente vai encontrar? Vamos fazer então. Vamos utilizar XY, né, para gravar e para você fazer a analogia com o sexo. Então, vamos usar XY. Então, aqui a gente tem a mulher, X, ela pode fazer, né, óvulos que são X e óvulos X. Ela não tem variedade de gameta. Ou ela faz óvulo X, ou ela faz óvulo X. Todos os óvulos da mulher, caso ela não tenha nenhuma alteração genética, todos os óvulos dela vão ser X, tá? E o homem? Já o homem, existe variação na produção de gametas. O homem, ele pode fazer gametas espermatozoide que é X ou espermatozoide que é Y. Ah, por isso que fala que é o homem que determina o sexo do bebê? É. A mulher, tecnicamente, ela não tem nenhum poder em relação ao sexo do bebê na produção dos óvulos, né? Existem outras coisas que determinam o sexo, mas a produção de gameta na mulher é igual. Os homens não, os homens eles produzem espermatozoides que são X e espermatozoides que são Y. Então, o que vai determinar o sexo do bebê é X e Y, né? Qual espermatozoide entra no óvulo e também os problemas que esse espermatozoide vai enfrentar até chegar ao óvulo. É claro que a vida não é simples assim, né? Então, existem outras coisas que determinam, até o momento lá da ejaculação, até a fecundação. E aí, esses
esses também podem selecionar o espermatozoide. Esses problemas ali no meio do caminho, como por exemplo acidez, demora, várias coisas podem influenciar para escolher, para selecionar, melhor, né, palavra melhor, para selecionar qual espermatozoide irá fecundar o óvulo, ok? E aí nós temos então a possibilidade, a mulher só faz óvulo X, o homem faz espermatozoides X e Y. E aí o encontro a gente tem X, né? Eu posso encontrar então um óvulo X com um espermatozoide X, posso encontrar um óvulo X com um espermatozoide X, posso encontrar um óvulo X com um espermatozoide Y, posso encontrar um óvulo X com um espermatozoide Y. Então, quais são as possibilidades? Vamos lá, as possibilidades genótipo. Vai ser o quê? Nós temos então 2 em 4 de CXX, né? Então, de CXX, a gente tem 2 em 4, posso dizer que é, simplificando, 1/2 ou 50%. Tenho 2 em 4 de CXY, 1/2 ou 50%. E o fenótipo, né? Pode ser, eu tenho então a possibilidade 2 em 4 de ser menina, ou seja, 1/2 ou 50%. E eu tenho a possibilidade 2 em 4 ou meio, né? Ou 50% de ser menino. Então, olha a proporção como que muda. Então, só existem essas 3 possibilidades dentro da primeira lei de Mendel. Nos casos de dominância completa, tá? Nós temos essas 3 possibilidades. Então, a gente tem cruzamento entre homozigotos, que a prole fica 100% heterozigota. Cruzamento entre 2 heterozigotos, que aí a prole vai ser 25%, 50% e 25%. Ou, né, com o fenótipo, com a proporção fenótipa diferente da proporção genótipa, né? Grava isso, aqui é tudo igual, fenótipo e genótipo. Aqui é diferente, proporção fenótipa é diferente da proporção genótipo. E aqui é tudo igual de novo, tá? E aí a gente tem cruzamento entre um heterozigoto com um homozigoto, a gente vai encontrar então 50%, né? Vai ser 50% para um, 50% para o outro, e a proporção fenótipa e genótipa também vai ser igual, vai se manter 50% para um, 50% para o outro, tá bom? Então essa foi aí umas dicas maravilhosas para você de genética, primeira lei de Mendel, tá? Muitos conceitos importantes que pode cair na sua prova. Agradeço você que assistiu até aqui, por favor, dá o seu like aí se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para você, até a próxima dica, beijo, tchau, tchau!